Vamos então falar de eleições mais uma vez, porque pesquisa Datatempo aponta favoritismo de Fuad com 48,7% dos votos e temos Bruno Engler com 35,7%. Quem vai esmiuçar esses dados pra gente? Ela que andou sumida, está de volta, estávamos com saudades, aqui estamos de novo para recebê-la, Marina Schettini. Tudo bem, Marina? Boa noite. Olá, pessoal, boa noite para todo mundo. Pois boa é, noite, sumi, Marina. né? Trabalhando sumi muito. Sumi por causa do futebol, sumi por causa da eleição, sumi por vários motivos, mas estou de volta. É que você já conhece aquela máxima que temos, que é ninguém larga a mão de ninguém. Exatamente. Então a Marina está conosco, sempre. E você Exatamente. vai ver sempre a Marina também no podcast. Claro. Né? Tem podcast também. Você acompanha a Marina, não vai acompanhar todos os dias conosco, mas tem podcast também. Tem. Né? Tem e conteúdo. Aquela história também, Marina não está conosco pessoalmente às vezes, mas ela está sempre no Está nosso sempre coração. aqui. Ah, nossa Gente competente, senhora. né? Outro nível, assim, Gente, fica todo dia. Isso é pra por aí. a gente está tentando, sabe, fazer com que você venha com mais frequência. Mas eu amo vocês, você sabe. Também. Mas aqui, vamos falar de pesquisa Datatempo. Temos essa pesquisa e o que? Há 2 dias praticamente, né? Quase véspera de segundo turno. Reta finalíssima, né, do segundo turno aqui em Belo Horizonte. A gente tem 51 cidades no país inteiro tendo segundo turno. Aqui em Minas a gente tem 2, Belo Horizonte e Uberaba. E a gente tem essa pesquisa agora que mostra mais ou menos o cenário que vai de encontro com as outras pesquisas de outros institutos que vêm sendo publicadas agora ao longo desse segundo turno. A gente tem o Fuad, quando a gente olha o cenário estimulado, que é aquele que o pesquisador conversa com a pessoa, olha, tem esse e aquele candidato, em quem o senhor ou a senhora votaria? Então, nesse cenário estimulado, a gente tem o Fuad 13 pontos percentuais à frente do Engler, né? Ele tem 48,7 e o Engler 35,7. Quando a gente olha os votos válidos, que é o que realmente conta ali, que a gente tira os brancos, os nulos e aqueles que não sabem não responderam, a gente tem o Fuad com 57,7% e o Engler com 42,3%. Tem um outro dado dessa pesquisa, que é um outro cenário, que é o espontâneo, é aquele que ninguém fala o nome dos candidatos, e a primeira pergunta, em quem o senhor vai votar? Na Prefeitura de Belo Horizonte. E a gente também tem o Fuad bem à frente, 40,7% e o Engler 29,5%. Qual é a diferença desses cenários? O cenário espontâneo, ele costuma mostrar pra gente uma consolidação do voto. A pessoa já sabe em quem ela vai votar. Né? Porque muitas vezes o estimulado se apresenta o nome para aquela pessoa, a pessoa fala o nome que ela já conhece. Ou alguém, por exemplo, no caso... Que vem primeiro na mente? Que vem primeiro, que tá mais na mídia, que tem mais inserção nas redes sociais. Então, o voto espontâneo traz pra gente esse voto mais certo, mais consolidado. Então a gente vê o Bruno Engler saindo do primeiro turno na frente, ele nas urnas lá no primeiro turno, ele teve 34,38% dos votos e o Fuad 26,54%. Mas a gente vê uma inversão de cenário agora nesse segundo turno. A pesquisa é muito interessante porque mostra algumas coisas pra gente. Por exemplo, o Fuad tá com vantagem pequena, mas ele tem mais votos, a rejeição dele é menor. O Bruno Engler tem 44,2% de rejeição e o Fuad 30,8%. É uma diferença de rejeição muito grande. E qual que é a importância da rejeição? No primeiro turno, ela não te impede de passar para o segundo, né? Porque você ali com 30% dos votos, 20% dos votos, você consegue chegar no segundo turno. Mas quando você está no segundo turno, ela pode ser um impeditivo para sua vitória, porque é um ou outro. Né? Então, muita gente vota em um para não votar no outro. Então, um candidato que tem ali 50% ou mais de rejeição, ele não tem como ter essa vitória. Então, esse é um ponto de alerta para o Engler aí e um ponto a favor do Fuad. Então, mais votos, menos rejeição, mas é importante também que 28,7% dos entrevistados disseram que ainda podem mudar o voto. Então, o cenário pode mudar. Por quê? Porque a gente tem um eleitor de Bruno Engler mais tímido aí nas pesquisas. A gente observou nessa eleição uma tomada de decisão muitíssimo na reta final ali, nos 2, 3 últimos dias de campanha. Então, pode ser que mude alguma coisa. Mas é interessante também quando a gente falava dessa mudança, né, dessa inversão do Fuad passando ali para a dianteira, né, passando o Engler, a gente vê muito assim da movimentação dos votos do primeiro turno para o segundo turno. Então isso é muito interessante também da pesquisa, eu gostaria de destacar. A gente tem ali os 5 mais bem colocados, em 4 deles, a maioria das pessoas
que votou nesses candidatos vota agora no FUAD. Então a gente tem essa migração do primeiro para o segundo turno, indo mais para o FUAD, o que pode explicar um pouco essa mudança dele para a dianteira. Então os votos da Duda, do Rogério, do Gabriel e do Tramonte vão mais para o FUAD do que para o Engler. A única exceção é o Viana, que teve 12 mil votos, pouco voto, né? Que 50% deles vai para o Engler e para o FUAD 16,7%. O do Tramonte também vai para o FUAD? Do Tramonte também. O Tramonte 47,5% vai para o FUAD e 29,5% vai para o Engler. Isso foi uma coisa que a gente até tratou ali, chegando para o primeiro turno e um pouco depois, que na minha visão, os votos do Tramonte, meio quem tinha aqui para o Engler já foi. Então, porque a gente viu ali nas pesquisas e também no resultado, mas principalmente nas pesquisas, à medida que o Tramonte ia desidratando, o Engler ia subindo. Então, essa migração, a maior parte ou grande parte das pessoas que votariam no Engler já votou no Engler no primeiro turno. Então, essa migração agora no segundo turno ocorre em menor quantidade. Entendi. E a expectativa agora para essa reta final, hein? A gente vê um segundo turno em Belo Horizonte com a população menos mobilizada, prestando menos atenção na eleição, o que pode trazer uma abstenção maior. A gente já teve uma abstenção muito alta, mais de 29%, mais que a média nacional no primeiro turno. Geralmente as abstenções do segundo turno são mais elevadas. Por quê? Porque já desmobilizou as pessoas. Quando a gente tem voto para a Câmara, por exemplo, muita gente vai votar porque tem um vereador que gosta, uma pessoa que conhece, então vai lá e vota em todo mundo. Tinha bandeira também, né, o referendo da bandeira, mas agora não, agora é para prefeito. A multa para quem não votar é muito baixa, você pode justificar de várias formas, inclusive pelo aplicativo, pelo celular. Então muita gente está cansada de eleição, está cansada dessa polarização, então não quer saber de votar. Então a gente tem essa questão da abstenção, que é um ponto a prestar atenção, da campanha que foi muito morna e a estratégia dos candidatos nessa reta final. A gente viu uma campanha mais, não vou falar violenta assim, mas mais de críticas, de ataques, brigas nas redes sociais, na propaganda eleitoral gratuita, todo mundo na justiça tentando derrubar, pedindo direito de resposta contra o outro, que é normal também, porque agora é um contra o outro, né? A parte de você ganhar é desconstruir o outro. Então, eu voto no fulano para não votar no ciclano. Então, esse foi meio tom da campanha aí nessa reta final. É isso, Marina. Então, bom trabalho nessa volta do segundo turno, e o resultado, é claro, você vai acompanhar aqui na FM Tempo, no nosso portal, também no jornal, com todos os detalhes, todo mundo empenhado, e eu só posso desejar a todos os eleitores um bom entendimento, né? Para escolher bem agora nessa reta final, que todos façam a melhor escolha. Exatamente, informem-se. O eleitor bem informado é o eleitor que tende a tomar uma boa decisão na urna, né? E quando a gente vota, quando a gente exerce o nosso direito, a gente está ajudando a democracia, a gente está ajudando a nossa cidade, o nosso país, a nossa sociedade como um todo. E se você não vai votar, você dá a chance do outro escolher por você. Com certeza. Então pensa nisso, né? Eu acho que vale o esforço, né, de sair de casa, é rapidinho, né? A votação não vai demorar, porque é um candidato, é uma votação só, um cargo só. Então, pensa bem, acho que vale a pena, né, esse esforço de sair de casa, ir lá, votar, né, sair com a consciência tranquila de que exerceu o seu papel dentro da democracia, e aí vai curtir o domingo, né? Exatamente. E acompanhar aqui a gente a apuração, né, Marina? Exatamente. Isso. Assiste a gente aí. Ah, com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço, pessoal, uma ótima noite para vocês e um ótimo fim de semana. Com certeza. Boas eleições para todo mundo.